Paz seja convosco. Amém. Deus está no meio. Louvamos ao Senhor pelo tempo de comunhão. Oramos para que haja multiplicação dos pães, como teve em Mateus. Amém. E os recheios também. Primeiro pão, né? Os complementos. Estamos meditando dentro da teologia do desperdício, nas parábolas de Jesus a respeito do desperdício. Estamos falando sobre a parábola do joio e do trigo. Finalizamos o primeiro período falando sobre a condição da possibilidade de nós tirarmos o joio através da técnica ou da prática de Mateus 18, 15 e 17. Mas na maioria dos casos, os descrentes na igreja não são fáceis de identificar. A pessoa ela tem cara de crente, conversa de crente, age como crente, mas não é crente. É um fariseu. Os fariseus, eles é o exemplo clássico. É interessante que os fariseus, um pouco de história para vocês. Os fariseus, eles nascem não com o nome de fariseus, na época em que o povo de Israel ele vai para o cativeiro. A ideia era que se um homem ele tivesse vivo, ele compartilharia a palavra. Então, quando a gente vê aquele filme, o filme de Eli, o livro de Eli, em que ele era cego, no mundo apocalíptico, ele está andando de um lado até o outro para tentar compartilhar a palavra para que as pessoas pudessem copiar. E aí no final do livro aparece a revelação de que ele na verdade era cego e ele sabia a Bíblia de cabeça. Para mim e para você, que nós não conseguimos decorar um salmo, ou decoramos com dificuldade, as pessoas no Antigo Testamento, elas sabiam de cor. Um menino de 13 anos, que ele fosse passar pelo Bar Mitzvah, que é a cerimônia da condição de determinar aquela criança como adulta, ele tem que saber uma grande parte das escrituras sagradas em que lá ele vai ser sabatinado. Fale tal texto, fale isso, explica aquilo, e ele vai fazer. Então, quando o povo vai para o cativeiro babilônico, a preocupação era que os homens, eles não só morressem, mas que eles começassem a esquecer a cultura. Então se começa a levantar pessoas que seriam os guardiões da lei. Então a pessoa ela guardava a lei e aí nasce a figura dos fariseus. Só que os fariseus eles se perderam nos seus próprios conhecimentos e eles entenderam que apenas aquilo era necessário e não é. Jesus disse em sua explicação da parábola. Onde estava? Jesus disse em sua explicação da parábola que ele mandará o Filho do Homem e seus anjos que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Mateus 13, 41. A pergunta que nós estávamos fazendo antes do intervalo. André, ele é joio ou é trigo? Depois a gente vai fazer uma enquete. Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, diante do Senhor, nós vamos ter revelado todos os nossos escândalos e também aqueles que são iníquos. Evidentemente, os anjos não terão dificuldade em distinguir os que provocam escândalos e os praticantes de iniquidade na consumação do século. Por quê? Porque os anjos, eles não terão dificuldade de identificar quem é joio ou quem é trigo. Por quê? Você tem a mente de Deus. Como os anjos
Por que os anjos não terão dificuldade de identificar quem é joio e quem é trigo? Aprende até a revelação do Senhor. Que mais? O que vai ter na marca? O que vai ter na testa daqueles que são eleitos? Vai ter uma marca em que nós não conseguimos ver espiritualmente. Como no Antigo Testamento, quando o anjo da morte passou, ele tinha... Fala o texto agora, olha, vai matar, vai. Isso é legal. Então haverá uma marca. Eles vão identificar facilmente aqueles que são iníquos e aqueles que não são iníquos. Homens falhos são escandalizados por muito ou por pouco. Jeremias, capítulo 17, verso 5. Jeremias, capítulo 17, verso 5. Heloísa, vamos sentar lá da mamãe? 17, 5. Jeremias, capítulo 17, verso 5. Então, se o maldito homem que confia no homem não é... Vamos chegar aí, não? Eu vou sentar a Ingrid. O que vocês fizeram com a Ingrid ontem no evento? Ela era tão calminha. Aqui não está falando que é maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia em si mesmo. Vamos lá de novo. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparte seu coração do Senhor. Quanto tempo você imaginou você não pode confiar no próximo? A vida inteira. Não quer dizer que você tem que confiar, mas esse versículo ele não está falando isso. Ele está falando exatamente o que a gente está falando até agora, no contexto de você confiar que a tua prosperidade vem pelo seu excesso de horas de trabalho. Maldito homem, hein? Esse é, não, André? Entendeu? Entendeu? Receba. O ponto-chave da parábola é claro. Mais desperdício se causaria tentando excluir os incrédulos da igreja do que vivendo juntos em paz. Não são poucas as igrejas que têm sofrido estragos lamentáveis em casos em que alguns, mesmo com as melhores intenções, acusaram irmãos de pertencerem a Satanás. As igrejas, elas têm muitas vezes... Quer que ligue o ar? Fecha o vidro, por favor. Fecha a porta, por gentileza. Não tem porquê vocês passarem calor, tá? Eu não sinto calor. Para mim, tanto faz. Então, você sentiu, você vai lá e fala que a gente liga na hora, não tem problema não. Afinal de contas... Aproveitando para falar, pastor, quem tem boca vai a Roma, quem tem boca vai a Roma. Ah, com crase ou sem crase? Vai ao vá. Vai a Roma, vai a Jesuá. Ah, tá. Não, é porque aí eu fui na outra parte. Vai a Roma, não é a Roma, vai a Roma. Acrasiado, porque o acrasiado, ele é a contração de para, tá? Não foi isso que você perguntou, mas fica a lição de inglês de graça. Mas tudo bem, vai. Não sabe nem brincar, né, Nicolas? Não são poucas as igrejas que têm sofrido estragos lamentáveis em caso que alguns, mesmo com as melhores intenções, acusaram irmãos de pertencerem a Satanás. Dentro do contexto que nós vivemos hoje, em que ser homem é crime, porque você ser um homem, em especial hétero, é crime, diante do pensamento das pessoas. E as mulheres, dentro do empoderamento, se qualquer mulher chegar e falar que você tocou nela, sua vida acabou. E a gente vê isso muito dentro de ministérios. Não aconteceu nada e a pessoa acusa. Acusou, o ministério ele quebra. Tem um caso que quase veio a mim para aconselhamento, que foi exatamente nessa situação. A moça foi lá, tentou se relacionar com o pastor, não conseguiu, acusou, e ao acusar, depois de anos
foi descobrir a verdade, mas é a vida do cara que estava destruída. Já era. Ninguém vai ter a confiança de entregar um filho, uma filha na mão de uma pessoa que foi acusada, por exemplo, de pedofilia. Mateus capítulo 13, 44 a 46. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46. 44 a 46. Ele nos diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai vender tudo que tem contra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. O reino dos céus... Só isso. 46. Então a gente tem duas parábolas, a do tesouro perdido e da pérola, que elas são semelhantes dentro do contexto da teologia do desperdício. O homem que encontrou um tesouro no campo não achou difícil tomar uma decisão radical. Vender tudo que uma pessoa tem equivale a jogar tudo fora na expectativa segura de ganhar mais, uma vez tendo a escritura do campo lavrada em seu nome. Então, a primeira parte da coisa, nós temos uma série de oportunidades na nossa vida. Então você vai lá, então vê o Alice lá dentro das compras lá, ele encontra uma galinha morta, um carrão lá, legal, para comprar, e que é um carro que vai dar um bom retorno para ele. O que ele faz? Ele vai lá para a Ingrid, pede dinheiro emprestado, a Ingrid coloca juros, a Ingrid é cruel, hein? Não pega dinheiro com ela não. Paga juros, entendeu? E aí o que acontece? Qual o objetivo da coisa? Você pega o recurso que você tinha e você vai pegar aquilo lá que é uma coisa que é mais rentável. O cristianismo, ele é isso. Essa parábola, tanto a primeira como a segunda, elas não estão falando de recursos financeiros, mas ele usa a condição do recurso financeiro porque é muito mais fácil de você visualizar. Pô, tem um evento, eu tenho um negócio, então ele estava conversando com o Luiz do evento, fez o evento, abençoado. Ele não vai ficar falando para todo mundo, olha, tem um evento assim, ó, vai lá na floricultura, lá na Zanotti, pô, você não sabe, cara, eu fiz um evento lá e não vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai lá com o Felipe, sedimenta para que todo ano ele seja convidado para aquele lugar. Você não fala. No cristianismo é o contrário. A gente tem que falar desse negócio que a gente recebeu. E a gente fica querendo fazer o quê? Guardar no nosso coração. Já que está passando, está interessante que ele ganhado. Fica na prova, vamos seguindo, pastor. Eu espero que, se não chegou ainda nos 5 dígitos, que logo chegue. Mas, se isso virar o tempo de vocês, com a família de vocês, se isso virar uma prática, está amarrado. Está amarrado. Entendeu? Eu quero que vocês sejam abençoados. Eu quero que vocês sejam abençoados, que vocês sejam prósperos, que vocês vivam muito bem, mas nunca esqueçam do que é importante, não do que é urgente. Então, quando nós pensamos no tesouro escondido e a pérola de grande valor, nós temos 2 entendimentos. Primeiro, se você entendeu que isso é importante, que isso é valioso, o que você tem que fazer? Você tem que dedicar tempo. Ou você tem que usar todo o teu esforço naquilo. E diferente da condição financeira, em que você guarde e esconde para você, o que você tem que fazer? Compartilhar com os outros. Porque a dinâmica do reino de Deus não é 1 mais 1 é igual a 2. A dinâmica é, se você dá os 2, ele te dá 4. Quanto mais você tem, mais Deus te dá. E aí voltamos para a condição do negócio. Creio que... Vocês estão há quantos anos fazendo isso? 3 anos? 3 anos. A cada ano que passa, vocês conseguem normatizar mais do que é que a potencial de venda lá. Sempre é assim. E aí, cada vez mais, vocês vão fazendo um aporte maior de investimento, porque vocês vão querer recolher um lucro maior. A mesma coisa é Deus conosco. Deus, ele olha para você e fala, eu vou abençoar Felipe e Nicolas
ou esse evento. E eles tiveram o lucro deles. O que eles vão fazer com isso? Vai comer num lugar legal, vai viajar, vai fazer alguma coisa? Beleza, mas vai ser só para eles? Ou eles vão compartilhar com quem precisa? Isso é o que está sendo olhado pelo Senhor. Se você recebe uma porção do Senhor e você devolve a Ele de alguma maneira, não estou falando para você dar à igreja, não é nada disso, você sabe disso, tá? Se você investe de alguma forma dentro do reino de Deus, o que acontece é que Ele vai te dar mais. O mesmo raciocínio que o Nicolas vai ter no ano de 2026 para esse evento, no sentido de talvez investir mais, é a mesma coisa que Deus vai fazer com você. Você retém. O que se ele faz? Ele retém também. Porque se ele fosse lá e tivesse investido 5, 10 mil reais de material e tivesse vendido 1.000, ano que vem ele não ia levar 10 mil. O que Deus está fazendo através dessas parábolas é exatamente mostrando que você tem que fazer sempre essa analogia do lucro e do investimento também dentro do reino de Deus. O homem que encontrou um tesouro no campo não achou difícil tomar uma decisão radical, vender tudo que ele tinha, jogou tudo fora, vamos dizer assim, para que ele pudesse comprar aquele terreno que era mais valioso. O essencial era saber que aquele tesouro passa a pertencer ao dono do campo e que vale muito mais do que ele possuía. Você investe para você ter sempre algo mais. Sempre essa matemática. A mesma chave explica a parábola da pérola de grande valor. Essa parábola fala dessa pérola que vale muito. Vale mais do que todo o dinheiro que ele tinha. Daí a conclusão que o missionário morto pelo povo tentava alcançar. Não é tolo quem larga o que não pode segurar para pegar firme naquele que não pode perder. Ou seja, ele não tem o controle da vida dele, ele está investindo na vida dele como o evento maior e a possibilidade maior para ele poder colher algo mais na vida eterna. Isaías capítulo 55, verso 2. Luísa. Você não leu, não? Já leu? Alzheimer nessa época, não, né? 55, verso 2. Porque gastar dinheiro naquilo que não é bom, e o nosso suor naquilo que não satisfaz, ouvir atentamente, comer o que é bom, os deleites com os evangelhos. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ele está falando só de comida? Não. Então a gente estava lá com a nossa discussão lá embaixo, brincando a respeito do som. Falei para o Felipe, você vai colocar um som melhor? Não sei o que, ele não tá bom, tá atual, tal, tá top. E aí, na semana passada, perguntou, pô, mas você gosta? Até o Nicolas olhou e falou assim, para quem gosta é ótimo. E eu gosto. Mas é questão de que você vai, conforme você vai avançando, você vai mudando as suas prioridades. Eu, quando a Rosângela viajou, a Luiz não estava em casa, eu vi uns filmes lá da época de 80 que eu gostava e joguei minha televisão nos 60, queria que tivesse no 80, mas era o máximo que tinha lá. Não é uma questão de você, eu vou gastar agora só no que é básico, eu não tenho direito a fazer nada, não é isso. Esse extremo não é verdadeiro. Mas nós temos que entender que, será que eu estou usando meu dinheiro com sabedoria ou estou desperdiçando ele? Eu estou jogando fora. Será que eu estou jogando fora? Entendendo que cada pessoa tem desejo no coração. Então, o que para mim é interessante, para o Felipe não é. Ou para o Pedro não é. Tem pessoas que olham, poxa, o iPhone 16 para mim, 17, ele é o meu sonho. Para mim não vale nada. Mas tem pessoas que têm, não é por causa disso que eu vou desprezar aquele que gosta daquilo. Não é assim. Então, temos que tomar cuidado para a gente não gastar naquilo que não é proveitoso. Não vai gerar nada para a sua vida. Não são poucas as igrejas que têm sofrido com esse tipo de coisa. Porque a pessoa ela começa a ensinar aos membros, que eles não têm direito a nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de alegria. Então, estava conversando com o André e o André falou assim, poxa, eu queria tirar um recurso para comprar uma coisa para mim. Legal isso. Mas aí eu falei para ele, agora não é tempo disso, agora é tempo de investir.
E a gente tem que ter essa dinâmica, tanto do lado espiritual, vocês estão muito dispersos, hein? Tanto do lado espiritual como do lado social e financeiro. O que é importante e o que não é. O desperdício ocorre quando há falta de conhecimento. Será que aquilo em que eu estou investindo, ele é proveitoso? Será que aquilo vai dar algum tipo de lucro? Algum tipo de alguma coisa boa? Se não sabe que o tesouro está no campo ou que a pérola é genuína, a venda de todos os bens para adquiri-lo é uma loucura. Quantas vezes as pessoas elas entram em contato conosco e fazem aquela dinâmica lá? Olha, investe, recebi na semana passada. Você quer saber como você ganha R$4.500, você me dá apenas 5%? É golpe. A gente conhece essa dinâmica do ganho fácil, não existe isso. Se você tem um ganho fácil e alto, o risco também é alto. Sempre a matemática é essa. Não existe esta possibilidade de você ter um ganho alto com risco baixo. Não existe. Senão todo mundo ficava rico. Mais uma vez, o desperdício real somente pode ser calculado por quem tem conhecimento dos valores envolvidos. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, você tem que ter uma planilha dos seus gastos. Se você vai gastar, não vai gastar, se você vai queimar na rua ou não, você tem que ter um controle para que você saiba o que está acontecendo na sua vida. A grande maioria das pessoas que têm problemas financeiros, elas não têm controle das suas finanças. Quanto você gasta de combustível? Não sei. Quanto você gasta de mercado? Não sei. Já contei para vocês. Uma pessoa que eu estava atendendo com dificuldade financeira, começamos a analisar e ele tinha 25% do orçamento bruto dele gasto com iFood. Porque a mulher dele, nem ele, gostavam de cozinhar. Tem problema? Não, é uma decisão, mas saiba que isso vai dar problema para você. E aí eu falei para ele, traga a sua esposa para a gente conversar. Nunca mais veio. Porque ele prefere manter aquela estrutura. Então ele vai continuar com a dificuldade dele. Parábola da ovelha perdida. Mateus capítulo 18. Tá fechado. Capítulo 18. Joaquim. Joaquim 18. Joaquim 18, de 10 a 14. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versos 3 a 7. Então lhe propôs Jesus esta palavra. Parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nessa parábola de Jesus, o mais estranho é, o pastor ele tinha 100 ovelhas
deixou 99 ovelhas e foi buscar uma ovelha. Será que as outras ovelhas não vão se extraviar enquanto ele busca a perdida? Por que ele deixou 99 e foi buscar uma? Ele estava no apreço, segura, né? Quem disse isso? Tá no deserto. Ninguém falou isso. Aí é a interpretação que você está dando, mas não é o que o texto está dizendo. Ele tinha 100 ovelhas, contou, viu que tinha 99, uma fugiu. A palavra de Deus diz que ele deixou e foi atrás dessa que estava lá. O que essa parábola está dizendo? A chave para a compreensão da parábola está no contexto do ministério de Jesus. Não numa lição sobre como cuidar da igreja. As 99 ovelhas representam quem? Nós. Não. O mundo. O mundo. Nós também somos o mundo. Entenda, vamos lá, vamos voltar, sem chutar, tá? Nós estamos falando de que época? Que época nós estamos falando? Não é Antigo Testamento, é palavra de Jesus. Então esse é Jesus. Tá, peraí. Então nós estamos falando aí no início da era cristã, beleza? Quem escreveu as escrituras sagradas? Qual povo? Povo judeu, tá? Houve a revelação de Deus no Antigo Testamento para os judeus? Do antigo, sim. Houve a revelação. Os profetas, elas trouxeram a revelação do reino de Deus para os judeus. Eles aceitaram? Do antigo testamento, sim. Não aceitaram. Tanto que os profetas vinham fazer o quê? Exortar as pessoas a que eles voltassem ao caminho correto. A Heloísa, por favor, segura a Heloísa. Tá? O Joaquim ele ainda ele tem direito das correrias dele. A Heloísa não, você já está grande. Tá? Então voltando. O que acontece? Os judeus não aceitaram a figura divina de Deus e foram desobedientes, por isso que foram levados do cativeiro e tudo mais. Vem Jesus trazendo novamente a revelação. Jesus pregou primeiramente para quem? Eles aceitaram? Quem são as 99 ovelhas? A parábola das 100 ovelhas 99 representa o quê? O povo judeu. Israel. E aí o que acontece? Aquele povo não queria. O que ele foi? Atrás da ovelha perdida. Quem é a ovelha perdida? Nós somos a ovelha perdida. Nós somos gentios. Tudo bem? As 99 ovelhas representam os judeus. Joaquim. As 99, ele é obediente. As 99 ovelhas representam os judeus que acharam que pertenciam de fato ao rebanho de Deus. Como o irmão mais velho na parábola do filho pródigo, os judeus não achavam que Deus poderia excluí-los do reino. Eles tinham tanta certeza que eles eram o povo de Deus, que eles entendiam que eles podiam fazer qualquer coisa, que não ia mudar nada. Como quando estava lá no cativeiro na Babilônia, em que havia a promessa que eles iriam ficar presos quantos anos? 70 anos. E aí eles acreditaram? Não. Não, Deus vai levantar o juiz, alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus fala que eles não são filhos de Abraão, porque se fosse eles faziam e cumpriam a palavra do reino, eles dizem, nós nunca fomos escravos. Eles não entendiam a dinâmica de que o Filho de Deus estava lá. E eles estavam negando Cristo. Mesma coisa na parábola do filho pródigo. A ovelha perdida como o pródigo suscita muita alegria no coração do pastor, porque humildemente reconhecerá a sua completa necessidade de ser encontrada e restaurada no rebanho. Mateus 18:13. Enquanto acha, não esqueçam, nunca esqueçam, que não há problema nenhum das crianças estarem correndo. Nosso objetivo é não ter salinha de criança e essas crianças crescerem mais diante do Senhor.
Todos terão uma fase de adaptação, não me incomoda em nada. Nada. Joaquim, ele está correndo porque ele tem saúde. Se ele tivesse doente, ele estava quieto. Então, saúde, não tem problema nenhum. Nós vamos ensinar, depois vai vir o Lucas, vai vir o... Como é que é o nome aí, Rainha, do outro? Samuel. Ah, não tem mais? Não. Entendeu? Não sei. Eu sei que quantos vierem, a gente vai fazer o mesmo procedimento. E a gente não tem que ficar, lá tem criança correndo, nada disso. É um processo, tá? Também é lançar a semente. Mateus 18, 13. E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Por quê? Porque o Jesus Cristo, ele veio para quem? Para os perdidos ou doentes. Porque aquele que é são, não precisa. O que é são não precisa de médico. Ele veio para os perdidos. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não é que não necessita, que acha que não necessita. Porque ele acha que o cumprimento dele, da lei, o jeito dele de agir é suficiente. Quantas e quantas pessoas estão caminhando por aí e acham que não precisam, por exemplo, aceitar Cristo? Não, acho que não precisa. Quando uma pessoa se arrepende, uma pessoa confessa a Cristo, há alegria no céu, júbilo no céu. O desperdício é próprio dos que rejeitam a necessidade de arrependimento de si próprios. Estes preferem crer em suas próprias boas obras e justiça. Olha lá, hein? Não, eu pensei que ele tivesse aberto. Tá na pilha hoje, hein? Esses preferem crer em suas próprias boas obras e justiça a buscar a justiça que unicamente Deus providencia. Pessoas. Hoje tá bom. Eu não ligo. Já foi o tempo. Tinha tempo que eu não conseguia. Eu perdia e não conseguia voltar aqui. Aí era complexo. Entendeu? Você que tá aí, se você estivesse aqui, você ia estar se divertindo conosco. Entendeu? Mas... Então, nós temos que entender que... Vamos voltar. O desperdício é próprio dos que rejeitam a necessidade de arrependimento de si próprios. Esses preferem crer em suas próprias boas obras e justiça. Então, eu começo a olhar. Então, já vi pastores falar assim. Pastor grande. Pastor, não, Rafael. Entendeu? Não pode falar, entendeu? Ele falou assim, você está falando que eu não prego o evangelho? Eu vou mostrar para você aqui. Eu tenho a casa de repouso. Eu tenho ajuda por não sei o quê. Eu tenho ajuda nisso, aqui. Concordo. Mas será que faz para a glória de Deus? Qual que é a vantagem? E aí eu lembro só daquela mulher viúva, em que o cara vai lá e dá 1 milhão, tem casa de repouso, tem tudo, tem aquele monte de estrutura evangelística, aí você vai lá, veio o Carlos e a Esther e deu uma florzinha escolhida com carinho, e aí Deus fala, tem mais valor isso para mim do que aquilo, porque nós não podemos medir segundo a nossa vista, nós temos que medir segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, que é muito diferente. Este fermento dos fariseus, Mateus 8,15. Mas Jesus tomou pela mão e a fé. Não, desculpa, é Marcos. Marcos 8,15. Preveniu Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Que fermento é esse? O que é o fermento dos fariseus? O que é o fermento dos fariseus? A palavra. De que forma? Está interpretado.
Mal interpretado. Eles entendiam que as suas boas... Lembra o que o fariseu falou lá diante do publicano, quando estava diante do Senhor? Ele ergueu a cabeça dizendo que não era igual ao publicano. O que ele fazia? O que é o fermento dos fariseus? As práticas movidas pelo quê? Pelo próprio coração. Isso é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus tem contaminado muitos membros de igrejas, especialmente alguns que têm muitos anos de cristianismo. Eles creem que a sua participação, contribuição, presença nos cultos garantem a sua aceitação por Deus. As suas obras te tornam digno do reino de Deus. Mas as suas obras atestam a possibilidade de você ser um servo de Deus? Sim. Então nós, é aquela dinâmica de sempre. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos teu nome. Agradecemos pela tua graça e pelo teu amor, por toda a luz, por todo o conhecimento, Pai, que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Que não seja algo que fique apenas, Pai, na superfície, mas que possa criar raízes nas nossas vidas. E que nós possamos, Pai, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, nós possamos morrer, para que, ao morrer, nós possamos gerar muitos frutos, Pai. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.